Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor e Salvador. Como está o seu coração? Esperamos que você esteja bem. Está começando mais um momento de pastoreio. Estamos diante do Senhor, que é o Supremo Pastor, que nos resgatou pela sua obra salvadora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Deus querido e amado, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és digno de todo louvor e de toda glória, e nós te rendemos a adoração e louvor, porque não há outro igual, não há outro além de ti. Reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, debilidade, mas cremos na suficiência da Tua graça. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito abençoe esse momento de pastoreio, fale ao nosso coração de uma forma especial, receba as nossas orações e que as palavras dos nossos lábios sejam aceitas por Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz que nós devemos louvá-lo. E uma das formas de fazermos isso é cantando, exaltando ao Senhor através de músicas. Vamos então, com muita alegria, louvarmos ao nosso Senhor. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível
compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados irmãos, nós temos meditado no momento de pastoreio, nesses últimos dias, no segundo livro das Crônicas, e hoje chegamos a 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30. Esse é um texto também maravilhoso que mostra Deus visitando o seu povo com graça. E quando Deus faz isso, Ele chama os seus filhos ao arrependimento, os purifica e os enche de uma santa alegria na sua presença. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O Deus que chama o seu povo de volta
à sua mesa. O Senhor que nos chama a participarmos da sua comunhão, da celebração ao seu excelso e maravilhoso nome. Queria que você pensasse o seguinte: o amor de um pai que vê o filho distante voltar para casa. A conhecida parábola do filho pródigo retrata exatamente isso. O filho pródigo somos nós, e o pai é Deus. E o filho, quando volta para casa, a despeito dos seus pecados, é recebido por uma grande festa e celebração por parte do pai. Esse texto aqui nos traz à lume essa realidade. O Deus que é pai e que abre a porta da sua casa para que os seus filhos retornem e que prepara a mesa. Qual é o contexto dessa passagem? O Reino do Norte está praticamente destruído pela Síria e Judá viveu anos de idolatria sob Acaz. O templo havia sido fechado, o culto interrompido, e é nesse contexto sombrio que emerge um novo rei, Ezequias. E qual é a primeira preocupação do rei Ezequias? Não é fortalecer o seu exército, nem reorganizar a sua economia. Não. A prioridade número 1 de Ezequias foi restaurar a comunhão entre Deus e o seu povo. Então ele promove uma festa. Festa essa que foi instituída pelo Senhor, chamada Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima. E esta celebração lembrava a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Então, a Páscoa trazia à memória do povo de Israel que Deus os havia libertado pela sua graça mediante o sangue do Cordeiro. Obviamente, isso aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu, que ofereceu a sua vida para nos libertar. Então, o que o rei Ezequias faz? Ele inicia uma ampla reforma espiritual. E após purificar o templo, que estava outrora abandonado por causa da apostasia do povo, Ezequias então envia mensageiros por todo Israel e Judá, convidando as pessoas a celebrar a Páscoa em Jerusalém. Ou seja, nós temos aqui um chamado extraordinário. Até mesmo aqueles que sobreviveram das tribos do norte foram convocados. Então eu quero pensar em alguns aspectos desse texto com os amados irmãos. Em primeiro lugar, essa passagem nos revela o Deus gracioso que chama pecadores ao arrependimento. Versos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação,
e resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Perceba que esse texto nos mostra que Ezequias envia cartas por toda a nação. Aquele convite do rei não era político, mas espiritual, tanto que nós observamos algumas expressões tais como: voltai-vos ao Senhor, não endureçais a cerviz, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. O que nós temos aqui é o padrão da aliança de Deus com o povo. O Senhor chama os seus filhos a Ele, e o mesmo Deus os convoca ao arrependimento para que haja restauração. Irmãos, que realidade maravilhosa! Deus é aquele que não permite que os seus filhos permaneçam distantes dele. Deus não permite que os seus filhos continuem pecando, entre aspas, com sucesso. Deus o chama ao arrependimento e à restauração. Observe, não foi o povo que buscou a Deus, foi Deus quem foi em busca do seu povo. O reformador João Calvino disse que sempre que o homem retorna para Deus, é porque Deus o chamou primeiro. Então nós temos aqui o retrato da graça irresistível, mostrando que é Deus quem chama as pessoas. E a conversão, antes de ser uma volta do homem para Deus, é uma iniciativa divina chamando o pecador ao arrependimento e à fé. Bem, esse texto, então, inicialmente, ele traz aplicações preciosas para nós. O mesmo Deus que usou Ezequias para enviar mensageiros por todo Israel e Judá, para que as pessoas viessem à casa do Senhor e celebrarem a Páscoa ao Senhor, ou seja, o ato de libertação de Deus por meio do sangue do Cordeiro, é o mesmo Deus que hoje envia mensageiros, envia a sua igreja para que ela possa pregar o Evangelho, para que ela convoque as pessoas a se voltarem ao Senhor. O apóstolo Paulo descreve essa realidade
quando ele apresenta a si mesmo como um embaixador em nome de Cristo. Alguém que é enviado ao mundo para dizer às pessoas para que elas se reconciliem com Deus. Deus está chamando vidas de todas as tribos, raças, povos e nações para voltarem a Ele. O Senhor está chamando os seus eleitos, o seu povo espalhado nas diferentes partes do mundo para voltarem a Ele. Essa é a primeira lição. A segunda lição que esse texto nos mostra é que esse convite glorioso da graça, ele divide corações. Versos 10 a 12. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Bem, irmãos, a mensagem das boas novas, ela nunca volta vazia. Ela prospera de acordo com o propósito do Senhor. Perceba aqui que esta mensagem de retorno a Deus, de arrependimento, de uma vida de culto ao Senhor, ela recebe reações antagônicas. Alguns zombam, outros se humilham. Veja, é o mesmo convite que produz respostas diferentes. Observe que isso acontece em toda a Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, o ministério de profetas, havia pessoas que se arrependiam e outras continuavam com seu coração endurecido. Ao olharmos o ministério do apóstolo Paulo, pessoas se convertiam, outras continuavam embrutecidas espiritualmente. O ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas se rendiam a Ele, outras simplesmente o odiavam a ponto de querer matá-lo, outras eram simplesmente indiferentes. O fato é que o Evangelho nunca deixa as pessoas neutras. O Evangelho, ele chama para uma resposta. Uns endurecem, outros se quebrantam. Mas em meio a essa situação, há uma outra verdade maravilhosa que o texto nos mostra, irmãos. No versículo de número 11, diz que em Judá se fez sentir a mão de Deus. Ou seja, a mão de Deus estava sobre Judá. E o que era que Deus estava promovendo neles? Deus estava lhes dando um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Observe, aqui nós temos uma ação soberana de Deus para que as pessoas cumprissem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra de Deus. Observe, queridos, Deus é soberano. E mesmo que haja pessoas que resistam à sua mensagem, outras irão se render. E a igreja, então, ela cresce assim. Ela se desenvolve em uma unidade espiritual. Há um escritor chamado Richard Phillips que diz que unidade espiritual nunca é produzida por técnicas humanas, mas pela operação soberana de Deus. Então, na primeira aplicação, nós vimos que somos chamados por Deus para, de fato, anunciar às pessoas que o Senhor quer ser adorado.
Mas esse texto também nos mostra que surgirão diferentes reações à mensagem do Evangelho. Mas qual é a nossa responsabilidade? É anunciar, é pregar. E quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A graça do Senhor chama pessoas ao arrependimento. A graça do Senhor provoca reações diferentes. E em terceiro lugar, a graça do Senhor nos convida à adoração que requer purificação. A graça de Deus nos chama a uma adoração que requer purificação. Do verso 13 até o versículo 20 de 2 Crônicas 30. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E olha o que diz o verso 20, que verdade maravilhosa. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Perceba, Deus é aquele que chama as pessoas à adoração, ao culto a Ele, a essa expressão de amor e de rendição ao único que é digno, o Senhor Deus. Chega o momento da Páscoa, mas surge um problema. Muitos estavam cerimonialmente impuros, ou seja, isso os impossibilitava de participar daquela festa. Mas é nesse contexto que acontece uma cena belíssima desse capítulo. Ezequias ora e diz: o Senhor que é bom, perdoe. E o texto afirma que o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o seu povo. Observe, Deus conhece os corações sinceramente arrependidos. O texto fala de uma pureza cerimonial que apontava para uma realidade muito mais profunda, que é a necessidade de purificação interior. Perceba, antes de Deus receber a nossa adoração, Ele recebe a nossa vida. E para Deus receber a nossa vida, Ele precisa nos purificar. E para Deus acolher a nossa oração, a nossa adoração, nós precisamos estar limpos. Nós precisamos estar puros. Por quê? Porque Deus é santo. Então nós temos aqui uma realidade de pessoas que queriam cultuar a Deus, mas estavam impuras. E é nesse contexto que Ezequias ora, Deus ouve a sua oração
e sara o povo. Irmãos, isso aqui nos aponta para a realidade sublime na pessoa de Cristo. Todos nós éramos impuros por causa dos nossos pecados. Nenhum de nós poderia se sentar à mesa de Deus, participar da refeição do Cordeiro. Nenhum de nós. Mas Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascal. É essa linguagem que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5. Cristo se sacrificou por nós. E por causa da obra do Salvador, nós podemos adorar a Deus. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós estamos perfeitos nele, mesmo ainda sendo pecadores. Em virtude da obra de Cristo, nós podemos adorar ao Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. A sua cruz tornou possível a nossa comunhão. Irmãos, isso é sublime. Nós somos pecadores que não temos condições por nós mesmos de nos relacionar com Deus Santo. Mas Cristo, o profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, o sacerdote, aquele que se oferece a Deus por nós e intercede por nós junto ao trono de Deus. Cristo Rei, aquele que governa eternamente e soberanamente, ele se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Deus não lhe criou para condenação, nem para viver debaixo do peso da culpa. Cristo morreu na cruz para lhe perdoar e para que você e eu possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Possamos sentar à sua mesa, participar da ceia, nos alimentar espiritualmente de Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas o texto nos traz uma última realidade. Essa graça de Deus que gera uma comunhão restaurada produz alegria abundante. A graça de Deus que chama pessoas ao arrependimento. A graça de Deus que provoca diferentes reações. Alguns se humilham, outros têm um coração endurecido. A graça de Deus que nos oferece purificação para que nós possamos adorar ao Senhor. É a mesma graça que produz em nós alegria abundante. Versos 21 a 27. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias e, de fato, o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel,
como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Aleluia! Observe, queridos, que o resultado dessa ação graciosa do Senhor é extraordinário. A festa que estava prevista a priori para 7 dias, dura 14. O povo simplesmente não quer ir embora. E qual é a tônica do texto? Alegria, louvor, generosidade, sacrifícios, oração, unidade. Observe o que o verso 26 diz: houve grande alegria em Jerusalém. Nós temos aqui, irmãos, um avivamento espiritual. E avivamento espiritual produz arrependimento, produz quebrantamento, produz fé, produz adoração verdadeira e produz alegria santa. Alegria santa. Há uma festa aqui, irmãos. John Piper diz que Deus é mais glorificado quando seu povo encontra sua maior satisfação nele. Observe, o mundo oferece uma falsa alegria, passageira, uma alegria que rapidamente some, mas a alegria que Deus tem para você é uma alegria eterna. A Bíblia nos mostra exatamente isso. A Bíblia diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus nos criou para uma alegria superlativa, para uma alegria abundante e eterna. A alegria do mundo é falsa. A alegria do carnaval, ela dura muito pouco e muitas vezes ela se transforma em dores e dores amargas. Mas a alegria que Deus oferece é eterna, é perene. Deus nos chama para desfrutarmos da sua alegria. O salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, à sua destra delícias perpetuamente. A graça de Deus, ela promove em nosso coração uma alegria abundante. Mesmo em dias tristes, Deus é aquele que alegra a nossa alma. Queria caminhar para o final. Esse texto aponta para Jesus também, porque a Bíblia é cristocêntrica. Ezequias é um rei imperfeito, Cristo é o rei perfeito. Ezequias envia cartas através de mensageiros, Cristo envia o Evangelho ao mundo. Ezequias convida o povo de Israel e Judá para uma refeição. Cristo prepara o grande banquete do reino para o seu povo. Ezequias intercede pelo povo. Cristo vive eternamente para interceder por nós. A Páscoa apontava para um cordeiro.
Jesus é o verdadeiro Cordeiro. A antiga Páscoa celebrava um êxodo, a saída do Egito em direção à terra prometida. Cristo, por favor, escute, Cristo realiza um êxodo muito maior. Ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da morte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Louvado seja o Senhor. Deus nos chama. Deus nos convida a termos comunhão com Ele. E que a gente não endureça o nosso coração. Que a gente se entregue cada vez mais ao Senhor. Confiemos na obra sacrificial de Cristo. E que nós, como igreja do Senhor, possamos anunciar ao mundo que há perdão, que há cura, há salvação, há adoração, há comunhão com Deus, há alegria verdadeira e abundante na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Há boas notícias para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo morreu para converter a nossa tristeza em alegria, para nos tornar filhos amados do Senhor, a fim de participarmos do seu reino, a fim de estarmos à mesa do Rei para todo o sempre. Vamos orar? Quero lhe convidar a falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão preciosa. Queremos pedir que o Senhor aplique ao nosso coração, que a nossa alma seja grata por esse convite do Evangelho que nos chama a sentarmos à mesa com o Rei, que nos convida a participarmos dos benefícios da obra salvadora do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ó Deus, que a gente possa desfrutar desta mensagem, que a gente desfrute dessa esperança viva nesse Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre, e que nós possamos anunciar ao mundo que há salvação para o pecador que se arrepende e que crê em Jesus Cristo. Oramos por cada vida. Oramos por aqueles que estão aflitos, ansiosos, angustiados. Traz paz a esses corações. Ó Deus, oramos pelos perdidos. Ministra a tua salvação. Clamamos pelos enfermos. Cura-os. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção. Quero lhe convidar a louvar a Deus com mais uma música. Esse Deus que transforma a nossa tristeza em alegria. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu
amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Meus amados irmãos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio com muita gratidão por podermos contemplar a verdade do Evangelho, que nos leva a uma celebração pelos feitos de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você e que o seu coração esteja cheio de fé, amor e esperança no Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá uma nova vida. Que o Senhor abençoe muito você e sua casa. Amém, amém e amém.